nome é Marco Aurélio, eu sou um dos membros da UESG, dessa nossa família de amor. E a gente está gravando esse vídeo hoje aqui para tratar de um tema bem relevante, que a gente julga bem importante para todo mundo tentar entender um pouquinho, que é a ação do pensamento sobre o corpo físico, sobre nossas células e nosso organismo. Então, para a gente poder tentar entender essa lógica, né, a gente poder tentar pensar, vamos pensar na nossa base aqui, na nossa convicção, que a gente acredita no Espiritismo. Uma das bases do Espiritismo é a imortalidade da alma. A ideia de que a gente não é só um corpo físico, que a nossa alma vai passar por muitas e muitas experiências para a gente poder evoluir, poder se desenvolver, poder crescer espiritualmente. Dentro dessa ideia da alma, existe o pensamento. O pensamento é algo que vai acompanhar a gente em toda essa caminhada. Ele vai, cada coisinha que a gente pensa, que a gente constrói, que a gente coloca na nossa mente, ela vai ser levada com a gente, vai seguir conforme a gente for evoluindo. Só que quando a gente está encarnado, esse pensamento se liga diretamente ao nosso corpo. Eles estão vinculados, porque a gente não consegue separar uma coisa da outra. E aí tem uma frase de Emmanuel que traz um pouquinho disso, que é bem legal para a gente poder entender. Emmanuel fala o seguinte, ó: assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Uma aranha, quando ela constrói a sua teia, ela vai seguindo dentro daquela teia, fazendo dali a sua base, a sua sustentação. A gente, no caso dos homens, no caso das pessoas encarnadas, o pensamento faz esse papel. Porque se a gente pensa coisas boas, se a gente pensa coisas positivas, a nossa casa, nosso lar, nossa habitação, nossa base, são positivos. Mas se a gente vive em negatividade, pensamentos ruins, é natural que a gente também viva numa base pouco sólida, numa base negativa de coisas que possam afetar nosso dia a dia, que possam afetar de uma maneira ruim a nossa caminhada. Bom, então nessa lógica, vamos tentar trazer um pouquinho agora para a questão do nosso corpo físico, do nosso organismo, tá? Vou tentar puxar da memória de vocês uma coisa lá de trás, do ensino médio, da titia de biologia, do professor de biologia. Ele ensinou pra gente, tenta aí puxar se você não lembra, acredita no que a gente está falando, que o nosso corpo tem como unidade fundamental as células que são a nossa base ali. A gente tem infinitas células, muitas células espalhadas pelo nosso corpo. Essas células se juntam, formam tecidos. Esses tecidos se juntam, formam órgãos. Esses órgãos se juntam, formam sistema cardiológico, respiratório, tudo aquilo que envolve. Esses órgãos se juntam, sistemas se juntam, formam o nosso organismo. Mas voltando para a célula, que é a unidade fundamental, todo mundo já deve ter ouvido a questão do DNA, né? Do nosso material genético. E se a gente pensa superficialmente, o DNA significa nossas características físicas, nosso cor do olho, cor do cabelo, cor da pele e tudo que envolve o nosso corpo físico. Mas nesse estudo de hoje, a gente está querendo trazer o DNA com uma outra ideia. O DNA não é só nossas características físicas. É no DNA que a gente vem com uma série de predisposições, de situações que a gente precisa passar dentro dessa nossa caminhada. Quando a gente está lá em cima, desencarnado, a gente faz uma coisa chamada plano reencarnatório. Às vezes o espírito participa desse plano reencarnatório, às vezes os espíritos superiores que fazem esse plano. Depende da situação, do grau de desenvolvimento e das necessidades. Mas quando a gente encarna, a gente tem sim uma série de predisposições. A gente tem algumas coisas marcadas que a gente possivelmente vai passar durante a vida. Um problema qualquer físico, uma doença, uma série de coisas que possam estar influenciando, que possam ser necessárias para a nossa evolução. A grande questão é, pessoal, como é que o pensamento entra nisso, né? Aonde o pensamento entra nisso? Essa predisposição existe. Mas se a gente consegue, na nossa vida, pensar e agir de uma maneira que amenize, que traga coisas boas, que tragam situações boas, aquilo ganha um grau diferente, para melhor. Da mesma maneira, se a gente pensa coisas ruins, se a gente vive só no material, só no superficial, aquela característica que veio marcada na gente ganha um peso e pode até vir maior do que o que a gente realmente precisa. Ou então é necessária pelas escolhas que a gente fez, pelas decisões, pelo nosso livre-arbítrio. A gente pode ter tomado escolhas que levaram a gente àquela consequência, àquela situação. Para a gente tentar entender um pouquinho melhor como funciona a ação do pensamento, né? Existe Kardec lá no Livro dos Espíritos, ele fala de um termo, uma coisa chamada fluido cósmico universal, que é o fluido que preenche o universo, que está ao nosso redor, que está em todas as coisas e todas as partes.
Quando a gente pensa alguma coisa, a gente na verdade manipula esse fluido cósmico universal. Muitas vezes a gente pensa em alguma coisa com tanta obsessão, tão fixado naquilo, com tanta energia em cima daquilo, que às vezes a gente consegue visualizar aquela situação, a gente tem muito medo de uma coisa, às vezes consegue ver aquela situação acontecendo. A gente pensa tanto numa pessoa, num objeto, que a gente consegue muitas vezes visualizar aquilo. Isso nada mais é do que a manipulação do fluido cósmico universal pelo nosso pensamento. Só que o grande perigo, pessoal, é que o pensamento é um caminho de ida e volta. Toda vez que a gente pensa uma coisa sobre alguém, aquilo vai voltar para a gente, aquilo está ao nosso redor. Ele não sai da gente, ele bate e volta. E aí eu trouxe uma passagenzinha aqui de mais um livro importante, que é o livro Alma da Matéria, que ele fala o seguinte, ó. Uma vez emitidos, os pensamentos voltam inevitavelmente ao próprio emissor, de forma a envolver o ser humano em suas próprias ondas de criações mentais, e muitas vezes podem estar acrescidos dos produtos de outros seres, que com eles se harmonizam. Então, pensamento vai e volta. Se a gente pensa coisas boas, a gente recebe coisas boas. Se a gente pensa coisas ruins, a gente recebe coisas ruins e se afiniza muitas vezes com espíritos inferiores que se alimentam daquela energia negativa. E aí, pessoal, esse padrão de pensamento, às vezes a gente pensa só como individual, o meu pensamento, mas muitas vezes existem até pensamentos coletivos. Quando uma coletividade, um determinado bairro, uma região, um local, no meio de uma confusão, todo mundo está vibrando negativamente, aquele lugar é preenchido de energias negativas. Porque eu não falei que bate e volta o pensamento? Se bate e volta só pensamentos ruins, a gente se contamina mesmo com aquela vibração. E essa contaminação traz prejuízos para o nosso corpo físico, para nossas células, para o nosso organismo, afeta direto. Mas como esse pensamento alcança as células? Pelos canais que ligam, que são os chakras. Aqueles centros vitais, isso todo mundo já ouviu falar, mas chakras são centros vitais que ficam espalhados pelo nosso corpo e através deles a energia circula. Se a energia circula, o pensamento circula. Então, a partir desses chakras, ele alcança, chega nos nossos órgãos, nossas células, afetando o nosso corpo para o bem ou para o mal, dependendo do padrão de pensamento. E aí, para fechar, para concluir, o que a gente está querendo trazer como grande final dessa história? É explicar que o nosso pensamento ele é muito importante para manter a nossa saúde equilibrada. Quando a gente tem pensamentos bons, a gente naturalmente está trazendo coisas boas para o nosso corpo físico, está conseguindo amenizar aquelas coisas que possam estar afetando nossa saúde, está conseguindo se livrar de possíveis doenças. E que quando a gente tem pensamentos ruins, a gente acaba podendo trazer e aumentar o grau, aumentar todo o sofrimento que uma doença tem. Ou seja, o pensamento é mais poderoso do que a gente consegue até imaginar. E quando a gente enxerga isso no efeito dele no nosso organismo, isso ganha um peso ainda maior. E para fechar, pessoal, o grande ponto, o grande ensinamento de Jesus é o amor. É o amor que move as nossas ações, que deve mover nossas decisões, nossas escolhas. Então vamos agir com amor, porque se a gente age com amor, a gente está fazendo bem para a gente, para o próximo, para a nossa saúde mental, saúde espiritual, saúde física e trazendo bem também para quem está ao nosso redor. Esse é o recado de hoje, esse é o nosso vídeo sobre um tema tão importante como a ação da mente no corpo. E obrigado a todo mundo que assistiu aí, obrigado a todo mundo por ter visto e poder compartilhar com a gente dessas ideias.